Vamos considerar agora um problema de barras associadas, que é isso aqui. A gente vai considerar igual no exercício anterior, a gente vai considerar que o engaste não comprime as nossas barras inicialmente, a gente aplica a nossa força a posteriori, o que vai fazer com que a barra verde fique sob tração, né? Dá para verificar muito tranquilamente, né, que a barra verde vai estar sob tração e a barra vermelha vai estar sob compressão. E o exercício quer saber o deslocamento no ponto C. Então tenta resolver aí. Volta 2 aulas atrás e ver quais que eram as indicações, né, para a gente resolver esse tipo de problema. E eu vou mostrar a resposta aqui agora. Bom, conforme recomendado algumas aulas atrás, a gente vai primeiro separar o nosso sistema em subsistemas. Depois a gente vai determinar quais são as relações cinemáticas e depois a gente vai determinar o equilíbrio na interface. Né? Lembrando que a interface é o ponto onde é a superfície onde há o acoplamento entre os dois subsistemas. Então, o primeiro passo, separar em subsistemas. A gente pode fazer bem tranquilamente, é só a gente separar em 2 barras, a gente sabe como que resolve. A gente não sabe qual que vai ser a força na interface, né? Eu chamei de F1 e F2. E eu defini, né, na verdade, um x1 e x2, que são sistemas de coordenadas para cada uma das barras, tá? A gente sabe que o 1 em x1 igual a L1 vai ser igual a U2 em x igual a 0. Essa vai ser a nossa relação cinemática, que a gente precisa determinar. Ou seja, o deslocamento no finalzinho dessa barra tem que ser igual ao deslocamento no comecinho dessa, porque elas estão acopladas ali. E, finalmente, a gente precisa determinar o equilíbrio na interface. Como a nossa força F atua exatamente em cima da interface, se a gente pegar um pedacinho aqui do nosso problema e analisar bem pertinho da interface, a gente vai ter isso aqui, né? A gente vai ter a força F1, que é a força de tração ou compressão aqui, né? Vai ser igual por ação e reação. A gente vai ter F1, F2 e F. E a soma dessas 3 forças tem que dar 0. Sendo que F1 está no sentido para a esquerda, né? Eu considerei para a direita positivo aqui, mas tanto faz. Então, fazendo esse equilíbrio, a gente vai encontrar aqui F menos F1, mas F2 é igual a 0. Então, a gente tem 2 equações aqui que a gente vai usar depois, tá? Essas 2 equações vão ajudar a gente a resolver, a fechar o problema. Então, resolver esse problema de barra aqui é muito tranquilo. A gente só precisa usar a nossa equaçãozinha diferencial, que a gente já deduziu antes. E a gente já resolveu um exercício, né? E a gente tem as seguintes condições de contorno. O 1 de x1 igual a 0 é 0. E nx1 de x1 igual a L1 vai ser igual a F1. Tudo bem, a gente não sabe quem que é F1. De fato, a gente não sabe. Mas a gente vai fazer de conta que a gente sabe e vai usar na condição de contorno. Então, sempre que a gente tiver um problema de associação de sistemas, a gente vai considerar que na interface a gente conhece quem que são as forças, tá? A gente faz de conta que conhece, porque no fundo a gente conhece essa relação aqui, né? A gente vai usar depois para eliminar o F1. O carregamento vai ser P de x igual a 0. E a gente pode integrar P de x igual a 0. A gente vai encontrar um esforço normal, C1, e um deslocamento 1 vezes E1 a 1 igual a C1x1 mais C2. Então, as nossas constantes vão ser C2 igual a 0 e C1 igual a F1. Como eu falei, a gente faz de conta que a gente conhece F1, então é como se a gente tivesse encontrado uma solução para C1. Depois a gente vai eliminar F1 utilizando essa equação aqui. Beleza? Então, para a segunda barra, que é essa barra vermelha aqui, a gente vai usar a mesma equação diferencial. E as condições de contorno só inverte, tá? O 2 vai ser igual a 0 em x2 igual a L sobre 2, em vez de x igual a 0. E o nx2 vai ser igual a F2 em x2 igual a 0. Novamente, a gente vai fazer de conta que a gente conhece a força F2. O carregamento vai ser P igual a 0. Novamente, não tem nada acontecendo exceto nas extremidades, então não tem nenhum carregamento no meio da barra. Quando a gente integrar P de x igual a 0, a gente vai encontrar as constantes de integração. A gente integra mais uma vez, a gente vai encontrar D1x2 mais D2. Aqui eu só chamei de D para diferenciar desses Cs aqui. Tá? Então, para achar as constantes, a gente só aplica as condições de contorno.
Se a gente fizer, por exemplo, em nx2 de x2 igual a 0, tem que ser igual a f2. Então, se eu substituir aqui nx2 por f2, d1 tem que ser igual a f2. Seria esse primeiro carinha aqui. E para encontrar d2, a gente só substitui esse carinha aqui, né? O 2 tem que ser igual a 0 em x igual a L2. Então 0, esse carinha aqui 0, vai ser igual a d1 x2, né? Que é f2 x2 mais d2. Ou seja, d2 é igual a menos f2 x2. Isso aqui a gente está olhando em x2 igual a L, né? L2. Então esse vai ser o valor da constante d2. Bom, agora vamos organizar o nosso problema, tá? A gente já tem duas equações, que são as equações que a gente encontrou no início, que envolvem as variáveis f1, f2, o 1 e o 2 nas extremidades. Então a gente quer encontrar quem que é o 1 e o 2 nas extremidades, tá? Utilizando as equações que a gente desenvolveu aqui, né? Então, se a gente fizer substituições, a gente vai encontrar aqui 1 de x1 igual a L sobre 1, F1, L1, E1A1. Tá? Tudo que você precisa fazer é substituir nessa equaçãozinha aqui as constantes C1 e C2 e fazer x1 igual a L1. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer para o U2. A gente só precisa substituir as constantes que a gente encontrou aqui nessa equação, isolar o U2 e substituir x2 por L2. A gente vai encontrar essa expressão aqui. Então a gente vai ter 4 equações, né? São 1, 2, 3, 4. E essas equações têm 4 variáveis que a gente não conhece, né? São 4 incógnitas. F1, F2, o 1 na extremidade e o 2 na outra extremidade da outra barra. Certo? Então a gente já tem o que a gente precisa para resolver esses carinhas. Bom, então para resolver esse problema, a gente quer encontrar, né, quem que é o C. É o que a questão pede. O deslocamento no ponto C, que eu chamei de UC. Basicamente, a gente só tem que combinar essas equações de alguma forma que faça sentido. Eu poderia tentar resolver cada uma das variáveis, F1, F2, o 1 em x1 igual a L1 e o 2 em x2 igual a 0, mas eu vou fazer do jeito mais direto possível aqui. É bem tranquilo também. Então, eu vou usar essa expressão aqui, que basicamente seria dizer que essa expressãozinha aqui é igual a essa. Então, eu escrevi ela aqui, tá? E eu substituí o F1 usando essa equação aqui, né? Então, F1 vai ser igual a F2 mais F, né? Eu pus aqui. Então, desenvolvendo, a gente vai encontrar uma expressão como essa aqui. E eu chamei L1 sobre 1A1 de K1. E L2 sobre 2A2 de K2. Não precisa fazer isso. Eu escolhi fazer isso só para simplificar, né? Para não precisar sair escrevendo toda hora esse termo grandão. Então a gente vai ficar com essa expressão aqui, né? Isolando F2. F2 vai ser igual a menos FK1 dividido por K1 mais K2. O C vai ser o deslocamento em x2 igual a L sobre 2. Caso L2 sobre 2, né? Então a gente vai usar essa expressão aqui. A gente vai encontrar aqui o 2 em x2 igual a L2 sobre 2, vai ser igual a F2 dividido por 2 E2A2 vezes L2 aqui, né? Só que a gente chamou esse termo aqui de K2, né? Essa expressãozinha de K2. Ou seja, esse aqui tem um menos na frente, né? Esquecido do menos. E na verdade esse menos aqui, né? O nosso UC vai ser igual a menos F2, só que menos F2 vai ser igual a FK1, K1 mais K2, né? A gente tira daqui. Multiplicado por K2. Então, sobre 2, né? Tem esse 2 aqui. Então, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, reorganizando tudo, a gente vai encontrar que o C2 é igual a isso tudo aqui, tá? E no fim, essa expressão toda aqui em branco, ela pode ser substituída ou ela pode ser simplificada por isso aqui, tá? Então essa é a nossa resposta final.